pessoal! Hoje nós vamos dar início à nossa aula sobre água e eu estou aqui com 2 copos d'água para mostrar para vocês e fazer alguns questionamentos. Primeiro, observando esses 2 copos com água, se eu perguntasse para vocês qual a água ideal para consumo, qual a água potável e qual a água poluída e contaminada, o que é que vocês me responderiam? Provavelmente vocês me diriam que a água contaminada e poluída seria a desse copo aqui e a água potável a desse copo aqui, pelas características que nós estamos observando. Então, quais são as características de uma água potável? Uma água potável, ela tem 3 principais características que são: ela é inodora, ela é insípida e ela é incolor. Inodora significa que ela não tem cheiro, insípida significa que ela não tem gosto e incolor significa que ela não tem cor. Novamente, inodora significa que ela não tem cheiro, insípida significa que ela não tem gosto e incolor significa que ela não tem cor. Então, observando as características dessa água aqui, a gente pode dizer que é uma água potável, né? Observando, a gente poderia dizer que é uma água potável, diferente dessa aqui. Essa aqui ela tem cor, essa aqui ela tem cheiro e essa aqui, se a gente tomar, a gente vai perceber que ela tem sabor. Então, não é considerada uma água potável. Porém, se eu perguntar para vocês qual desses 2 copos d'água nós temos uma água contaminada. Quando eu falo de água contaminada, não tem como eu saber apenas observando a olho nu. Normalmente a gente poderia dizer assim, não, a água contaminada é essa aqui, essa água está potável. Porém, a gente só pode saber se uma água está contaminada ou não com o auxílio de um microscópio e um laboratório adequado para isso. Por quê? Porque a água contaminada é aquela água que tem presença de micro-organismos, ou seja, micro, eu só posso observar em microscópio. Micro-organismo é um organismo tão pequenininho, tão minúsculo, que eu não consigo observar a olho nu. Eu só consigo observar em um microscópio, como é o caso, por exemplo, do coronavírus. A gente não sabe onde ele está, porque ele é tão pequenininho, tão microscópicozinho que a gente não consegue observar a olho nu, só em um laboratório observando no microscópio. Então, se eu perguntar para vocês, gente, qual desses 2 copos nós temos uma água contaminada? O ideal é que você me responda, eu não sei. Porque eu não sei, essa daqui provavelmente está. Mas observando para essa aqui, você vai dizer sim, eu não sei. Por que que eu não sei? Porque eu não estou com o microscópio para analisar a qualidade dessa água. E a olho nu não tem como eu saber. Então, a água potável tem essas 3 características. A água poluída, né? Ela vai ter as características que a água potável não tem e a olho nu a gente vai conseguir observar, e a água contaminada a gente não pode observar a olho nu. É por isso que é interessante que a gente compre realmente a nossa água para o consumo, para cozinhar, para tomar, fazer suco, vitamina, enfim, com uma pessoa realmente de confiança, com uma empresa de confiança que nos passe essa credibilidade de que nós estaremos consumindo uma água que não vai prejudicar a nossa saúde. Agora, falando, gente, dos estados físicos da água, nós temos 3 estados físicos, né? Nós temos o estado líquido, o estado sólido e o estado gasoso. O líquido, como nós podemos observar, é quando a água está aqui, ó, exatamente dessa maneira, né? Líquida. Então, aqui é o estado líquido da água, que pode passar para o estado sólido, gasoso, e esses 2 estados, últimos estados que eu citei, também podem ser convertidos para outros estados. Então, aqui só um exemplo, só um exemplo do estado físico líquido da água, que é esse aqui que a gente toma, que nós estamos acostumados a tomar. O estado sólido da água seria aqui, por exemplo, o gelo. Então, observem uma diferença. Ó, quando a água está no estado líquido, ela não tem um formato definido. Por que ela não tem um formato definido? Porque se eu coloco
nesse copo, ela vai tomar o formato desse copo. Agora, se eu coloco ela, é porque aqui não tem espaço para colocar, mas se eu coloco ela, por exemplo, em um recipiente que seja quadrado, ela vai ter o formato do recipiente quadrado, como é o exemplo aqui, ó, da forminha de gelo. Então, aqui ela está exatamente no formato cilindro desse copo. Quando eu coloco ela nessa forminha de gelo, ó, ela já vai ter o formato quadradinho, entendeu? Isso no estado líquido. Agora, se eu pego e coloco ela numa forminha de coração, ela vai ter um formato de um coração. Então, no estado líquido, ela não tem uma forma definida. Já no estado sólido, ela tem sim uma forma definida. Por exemplo, aqui ela está no formato quadrado, tá bom? Então, ela tem um formatinho exatamente definido, né? Sólido. Agora, no estado gasoso, ela também tem um formato indefinido. Qual é o exemplo do estado gasoso? A fumaça. Então, olha, essa fumaça que está saindo aqui, ó, ela tem um formato indefinido.